Esta aula será gravada para minha turma da Universidade Federal de Rondônia, de Penal 2, Teoria das Penas. Meu nome é Sebastião Pinto, eu sou professor desta universidade há 33 anos. Hoje sou associado 4. A minha formação, eu tenho doutorado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho mestrado em Direito Constitucional pela Universidade do Estado, ou melhor, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e também tenho o curso de formação de professores de licenciatura plena pela Universidade Federal do Pará. Tá? Então, minha disciplina é Direito Penal 2, como já disse, e nós vamos falar hoje sobre punibilidade. Ou melhor, as causas que excluem a punibilidade. Punibilidade é a possibilidade jurídica do Estado punir o agente delituoso, o agente que cometeu o delito. Se o Estado, por algum motivo, perde o direito de punir, o chamado jus puniendi, é porque aquele fato foi alcançado por uma causa de exclusão de punibilidade, que são essas que estão aí na tela de vocês. A morte do agente, a anistia, a graça, indulto, abolício crime, prescrição, decadência, perempção, renúncia ao direito de queixa, perdão aceito, retratação do agente, perdão judicial. Tá? E mais o peculato culposo e o cumprimento do sucício penal. Ok? Então vamos colocar na tela cheia para facilitar, né, o aprendizado de vocês. Então vamos ver inicialmente o artigo 107, que elenca essas causas que estão aqui na tela de vocês. Depois nós retornamos e continuamos com a apresentação. Então, diz o artigo 107, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, é exatamente isso que está elencado aqui, que eu preparei esses quadrinhos para facilitar o aprendizado de vocês. Então, vamos começar pela morte do agente. Com a morte do agente, o Estado perde o direito de punir, o jus puniendi. Tá? Então, evidentemente que também aqui, até do ponto de vista físico, é impossível punir mais o agente, porque ele simplesmente não existe mais como pessoa de direito. Tá? Extinguiu-se a personalidade, extinguiu-se a pessoa. Né? Como há um princípio constitucional que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, então não é possível se punir terceiros, seja familiares ou não. Muito bem. A prova da morte do agente se faz com a certidão de óbito. Tá? Entretanto, apesar do Estado não poder punir do ponto de vista da sanção criminal, é possível a família exigir, né, a reparação civil, né, do espólio, né, que fica, né, dos bens que eram de propriedade desse agente, que se transformou agora no espólio. Né? Então é possível exigir a reparação civil, mesmo após a morte do agente que causou o dano. Muito bem, então vamos lá. A segunda causa que extingue a punibilidade é a anistia. Eu vou falar logo dos três juntos, anistia, graça e indulto. São formas que o Estado renuncia ao direito de punir.
São instrumentos pelos quais o Estado renuncia o jus puniendi. Não pode mais punir. No caso da anistia, a competência é do Congresso Nacional para fazer essa renúncia. Em regra, a anistia é destinada aos crimes políticos. Né? Em regra, para crimes políticos. Nós tivemos uma anistia em 1978, né, de todas aquelas pessoas envolvidas em crimes políticos, seja militares, seja também os civis. A exceção, houve uma exceção na Lei 8.072, que diz que no artigo 2º que é insuscetível de anistia, graça, fiança e indulto, né, as pessoas que cometerem crime hediondos. Mas isso aqui é uma exceção, né? Porque a anistia é própria para os crimes políticos. O efeito ex tunc, para o passado, extingue a punibilidade, apaga o crime e todos os seus efeitos. O sujeito não, se já tiver ocorrido a condenação transitada e julgado, ele naturalmente readquire a condição de primário imediatamente. Apaga tudo em relação ao delito, às consequências do delito. Ok? As formas de anistia é própria antes da condenação, a imprópria depois da condenação, transitada em julgado. Geral ou plena atinge todos os criminosos, que foi o caso da nossa aqui de 1978. Parcial ou restrita menciona o fato, mas exige uma condição, por exemplo, o sujeito ser primário. A incondicionada não exige qualquer requisito, foi o caso da nossa, foi geral, plena e incondicionada, né? E a condicionada que exige uma condição, por exemplo, depor as armas. Já a graça e o indulto são de competência da Presidência da República e não do Congresso. A graça é individual, o indulto é coletivo. Geralmente isso aqui ocorre nos períodos natalinos, né? As pessoas chamam de indulto natalino. Né? Isso vem desde do Império Romano, né? Até nossos dias, esse costume, né, de se conceder indulto para determinadas categorias de presos. Excepcionalmente foi previsto o indulto individual, né, na Lei de Execução Penal, lá no artigo 188 a 192, mas também aqui trata-se de uma excepcionalidade. O normal é que o indulto seja coletivo. A graça, em regra, é solicitada, o indulto é espontâneo. Então, em linhas gerais, essas são as 3 causas de exclusão de jus puniendi que o Estado renuncia ao direito de punir do agente. Então, voltemos lá ao nosso slide. Então, já vimos a anistia, a graça e o indulto, vamos ver o abolicio criminis. Então, vejam aqui que está previsto no artigo 2º essa possibilidade do abolicio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar como crime. Isso aqui é o chamado abolicio criminis na doutrina. Tá? Ou seja, o fato deixa de ser crime, simplesmente. Ora, no momento que deixa de ser crime, diz a lei, cessando em virtude dela, né, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, desaparece, né, a exemplo da anistia, todas as consequências do crime. O sujeito imediatamente readquire a condição de primário. Por que isso ocorre? Porque quando ocorre o abolicio criminis, a sociedade está considerando que aquele fato não constitui mais um dano para aquela sociedade. Então, nesse sentido, é que ocorre a extinção do crime, porque a sociedade considera que aquele fato não é mais prejudicial à harmônica convivência social. Tá? Então, nós tivemos recentemente, diria recentemente, aí há uns 20 anos atrás, ou mais um pouco,
é o crime de adultério, né? Que era previsto pela lei penal. Então, houve o abolício crimes e, portanto, este não é mais um delito, né? Que interessa é o direito penal. Lógico, tem reflexo lá na lei civis, no penal não tem mais. O parágrafo único do artigo 2º diz: a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença penal transitada em julgado. Isso aqui é o chamado princípio da retroatividade da lei penal no tempo. Mais especificamente, o princípio, no parágrafo único aqui, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Ou, em outras palavras, é o princípio da retroatividade da lei penal mais favorável. Tá? É uma moeda com duas faces. Se a lei penal mais favorável retroage para beneficiar o réu, para beneficiar o agente, o acusado, é evidente que a lei penal mais severa, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, aqui nós temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aqui no parágrafo 2º, no parágrafo único do artigo 2º. Né? E no parágrafo 1º, nós temos aí o princípio da retroatividade da lei penal no tempo. Na verdade, essa lei penal no tempo, sempre que ela for mais benéfica, deve ser aplicado ao acusado, ao réu. Tá? Então, sempre que... Isso é um princípio geral, né, de todos os países democráticos, que está de acordo com o artigo 1º do Código Penal e também com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. É o chamado princípio da legalidade. Então, isso aqui, naturalmente, faz parte de um conjunto de garantias concedidas aos cidadãos. A lei penal, já falei, mais benéfica é sempre retroativa. Sempre retroage para beneficiar o réu. E a lei penal mais severa sempre é irretroativa. Nunca pode retroagir para prejudicar o réu. Ok? Isso aqui nós vamos ainda voltar nesse assunto, né? Aí eu vou falar da Lei 8.072, dos crimes hediondos, de 1990, que trouxe ali no seu bojo alguns dispositivos que prejudica, né, mais severo, que vai trazer prejuízo para aqueles réus que cometeram aquele tipo de delito antes da entrada em vigência da lei. Então, aquela lei é mais severa, ela não retroage para atingir aquelas pessoas que cometeram o delito antes da sua vigência. E também vou falar da lei dos juizados criminais especiais, também, que trouxe no seu conteúdo dispositivos que beneficiavam e beneficiam o acusado. Então, aquela lei 9.099 dos juizados criminais especiais, ela era uma lei, portanto, uma lei mais benéfica, e, portanto, ela retroage. Lembro do caso daquelas pessoas que estavam respondendo, por exemplo, por lesões culposas ou lesões dolosas leves, que precisaram, né, conceder a sua autorização no processo para que ele continuasse seu curso, porque com aquele dispositivo da Lei 9.099, se não me falha a memória, o artigo 76, ele determina, né, ele diz que a partir daquele momento os crimes culposos, as lesões culposas e as lesões dolosas simples dependem de representação do ofendido. Como nós vimos na aula anterior, dependem da autorização da vítima. Tá? Então, a lei mais benéfica, portanto, retroativa. Mas nós vamos voltar neste assunto. Muito bem, nós temos também a prescrição.
que é a perda do direito de punir do Estado ou de executar a pena em razão da inércia temporal, né? Ou seja, não exercer o direito de punir dentro do prazo previsto em lei. Mas isso eu não vou falar agora, eu vou deixar esta aqui para a gente fazer uma aula própria, né? Uma aula exclusiva ou duas só sobre prescrição, porque tem um certo grau de complexidade para seu entendimento, então vamos reservar uma ou duas aulas, né, só para falar de prescrição. A decadência, vamos ver aqui, a decadência está prevista aqui no artigo 103 do Código Penal. Decadência do direito de queixa ou de representação. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai, perde, né, decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses. Coloquei em vermelho aqui para chamar a atenção. Contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. A chamada ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Mas, então, se o sujeito não exerce o seu direito de ação nos crimes, no caso dos crimes de ação penal privada e no caso dos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, se ele não exerce o direito de ação que ele tem, se ele não propõe a queixa-crime ou o Ministério Público a denúncia dentro do prazo de 6 meses, vai decair desse direito, vai perder o direito. Direito de quê? Do exercício da ação penal. Não pode mais exercê-lo, porque perdeu o direito de assim proceder. Então, é preciso que tenha-se bastante cuidado com esse dispositivo, porque o prazo é muito curto. Né? Então, um crime de calúnia, se o sujeito não exerce o seu direito de ação, né, não propõe a ação penal dentro do prazo de 6 meses, não vai mais poder fazer, porque o artigo 103 diz que o sujeito deve exercer no prazo de 6 meses o direito de ação. Então, vamos ver o conceito de decadência. É a perda do direito de ação privada ou de representação em face do decurso do tempo. O agente atinge o direito de ação e, por via oblíqua, o direito de punir do Estado. Claro, né? Se o sujeito não pode mais propor a ação penal, o Estado não vai poder punir, porque a ação penal é um instrumento exclusivo para punir alguém. Para que o Estado possa punir alguém, ele tem que se utilizar da ação penal. Se não pode mais o indivíduo exercer o seu direito de ação, então não pode o Estado punir, vai perder o direito. Indiretamente, mas ocorre a perda do direito de punir do Estado. Ok? Então, muito importante se observar esse prazo nos crimes de ação privada e nos crimes de ação pública condicionada à representação do ofendido. Porque se houver a perda desse prazo de 6 meses, o sujeito não vai mais poder exercer o seu direito de ação. E não podendo mais propor ação penal, fica impossibilitado do Estado impor uma punição ao agente. Tá? Os comentários que eu fiz aí, vou deixar aí, depois vocês leem com calma. Uma observação que eu acho interessante é que, dentro desse panorama aí dos crimes de ação penal privada, né, a requisição do ministro da Justiça não é atingida pela decadência. Então, nós vimos que os crimes de calúnia, injúria e difamação cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro
só poderão ser apurados e punidos se houver a requisição do ministro da Justiça. Tá? Então, se o ministro da Justiça deixar transcorrer 6 meses, ele não vai perder o direito de ação, porque isso aqui, porque esta categoria aqui de ação, que depende de requisição do ministro da Justiça, não é atingida pela decadência. É somente aquelas ações de ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, que estão sujeitas aos 6 meses de prazo. A requisição do ministro da Justiça não é atingida por esses 6 meses, ou seja, pela decadência. Ok? Opa, acho que voltamos demais aqui. Muito bem. Vamos ver, então, agora a perempção. É a perda do direito de prosseguir na ação penal, então, exclusivamente privada. Então, a gente verificou que a decadência é a perda de exercer o direito, de iniciar a ação penal. A perempção é a perda de prosseguir. A ação foi iniciada e o sujeito perde o direito de prossegui-la. Por quê? Porque houve inércia, porque houve desídia, porque houve negligência, né? Então, aqui são as hipóteses em que o querelando não vai poder mais continuar na ação penal, se ele deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias. Tá? Ele é intimado para praticar, né, algum ato no processo, fazer alguma diligência e não se manifesta. Então, deixou transcorrer 30 dias, vai perder o direito de prosseguir na ação. Vai ocorrer a perempção, o juiz vai extinguir sem julgamento do mérito por ter sido atingido por uma causa de exclusão de punibilidade chamada perempção, que é essa aqui que nós estamos estudando, que é a perda do direito de prosseguir na ação penal. Também, pela morte do querelante, se ocorre a morte do autor da ação penal, do querelante, e em 60 dias, aquelas pessoas que têm o direito de se manifestar para o prosseguimento da ação penal não o fazem, vai também ocorrer a perempção. Ou seja, quando o autor da ação penal falece, nasce o direito para o cônjuge, o ascendente, descendente ou irmão prosseguir no processo. Se eles não manifestarem esse interesse em 60 dias, vai ocorrer a perempção, a extinção da punibilidade. Ou o querelante não comparece a ato do processo, ou não requer a condenação nas alegações finais. Então, vai também ocorrer a perempção. Tá? Vocês não estudaram ainda o processo, mas as alegações finais é aquele último ato que é praticado, né, pela acusação e também pela defesa, né, e depois desse ato, na fase de instrução, claro, né, depois desse ato aí já vem a sentença do juiz. Ele vai verificar se tem alguma diligência, se está tudo ok o processo, em seguida já prolata a sentença. Então, se o sujeito, nessas alegações, não pede a condenação, né, do querelado, né, do réu, vai também perder o direito de prosseguir na ação, vai ocorrer a perempção. E também, se for pessoa jurídica, extingue sem deixar sucessor, né? Então, pune-se o quê? A desídia do querelante, né? A negligência, né? A inércia. Muito bem. Renúncia do direito de queixa. A renúncia do direito de queixa só pode ser antes de oferecer a queixa-crime, né? Então, pode ser expressa a declaração assinada pelo ofendido, né? Pode ser tácita, né? A prática de ato incompatível à vontade de exercê-lo. Então, por exemplo, o querelado, né, vai em um churrasco na casa, ou melhor, o querelante vai a um churrasco na casa do querelado, né? Ou seja, o ofendido vai a um churrasco na casa do ofensor. Isso é um ato incompatível com a vontade de
exercer o direito de queixa, de exercer a ação penal privada. Então, isso constitui uma renúncia ao direito de exercer a ação penal privada, a renúncia do direito de queixa. E hoje está muito fácil de provar, porque nós temos aí os celulares, câmeras que registram tudo que é evento, né? Muito bem. No concurso de pessoas, a renúncia em relação a um agente a todos se estenderá. Então, se houver um concurso, houver um caso de concurso de pessoas em que nós temos vários ofensores, então a renúncia em relação a um dos ofensores aos demais se estenderá. Se houver retratação de apenas um ofensor, né, que é o querelado, o réu, né, a retratação não se estende aos demais ofensores. É lógico, claro, né, foi só um que se retratou, né. Se houver vários ofendidos, vários querelantes, a renúncia do direito de queixa de um ofendido não implica a renúncia dos demais ofendidos, porque cada ofendido é titular do seu direito de ação. Ok? Muito lógico. Se o ofendido vier a falecer, a renúncia do cônjuge sobrevivente implica a renúncia dos demais elencados no artigo 31 do Código de Processo Penal. Ou seja, ascendente, descendente e irmão, né? Ok? Então, diz aqui o artigo 104 ainda, sobre a renúncia expressa ou tácita, é o seguinte: o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Já falei isso, já expliquei esse assunto para vocês. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Né? Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Claro, né? Isso é a questão da esfera civil, né? Não tem a ver com a esfera criminal. Perdão aceito é outra causa que extingue a punibilidade pelo nosso sistema jurídico penal. Então, vamos ver. É somente nos crimes de ação privada que é possível o sujeito perdoar o ofensor. É o ato pelo qual, iniciada a ação penal, o ofendido ou seu representante legal desiste da ação penal. Só é cabível na ação penal exclusivamente privada. Então, com o perdão, o sujeito desiste de prosseguir na ação penal. A desistência, né, da ação implica, naturalmente, no perdão. Por que perdão aceito? Porque o perdão concedido pelo ofendido, ou seu representante legal, pode ser recusado pelo ofensor. O ofensor pode preferir mostrar sua inocência, por exemplo. Então, não aceita o perdão. Então, é preciso que o perdão seja aceito também pelo ofensor. Esse perdão pode ser processual, lógico, quando ocorre no processo, extraprocessual, fora do processo, expresso de forma geralmente escrita, né? Tácito, quando a prática de atos incompatíveis. Quem pode conceder o perdão? O ofendido ou seu representante legal. O perdão pode ser recusado pelo querelado, já falei. Em concurso, o perdão concedido a um, a todos aproveita. Mesma situação da perempção. Eu coloquei aqui uma observação para falar sobre a diferença do perdão do ofendido e do perdão judicial, que são coisas distintas. O perdão do ofendido é este que nós estamos vendo, em que o sujeito desiste de prosseguir na ação penal, perdoa o ofensor. O perdão judicial é aquele em que o fato atinge o autor de forma tão grave que qualquer sanção penal se torna desnecessária. Nós vamos ver essa causa de extinção também logo em seguida. Tá? E aqui só é cabível nos casos, o perdão judicial só é cabível nos casos de crimes culposos, né? E
também nos casos de lesões culposas. Tá? Só esses dois crimes. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação, ou seja, interrompe. Não é mais possível se prosseguir com o processo. A retratação do agente é outra causa de extinção da punibilidade, né, em que o sujeito vai se desculpar, vai reconhecer o seu erro, retirar o que disse, né, retratar-se, desculpar-se, retirar o que disse, confessar que errou, dando-se reparação ao ofendido e demonstrações de arrependimento efetivo. Aqui, o nosso Júlio Fabrício Mirabete, né, é uma disposição que está no seu livro. É o ato pelo qual a gente reconhece o erro praticado. Essa retratação, esse reconhecimento desse erro deve ser cabal, completa, exato. Isso é reduzido a termo pelo juiz naturalmente, e aí ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, porque foi atingido por uma causa de extinção de punibilidade chamada retratação do agente. Podia ser desculpas do agente, né? Os crimes que admitem retratação: calúnia, difamação, injúria, são os crimes contra a honra, né? Também o falso testemunho, e isso independe da aceitação do ofendido. Tá? Então, o que se vê muito na prática é em relação à calúnia, à difamação e à injúria, né? O momento de se retratar tem que ser antes da sentença. Se for depois, não há mais essa possibilidade. E, por último, a última causa aqui de extinção de punibilidade do artigo 107 do Código Penal é o perdão judicial. Como já falei para vocês, o perdão judicial ocorre nos crimes culposos, no homicídio culposo e nas lesões corporais culposas. Ocorre quando o fato atinge o agente de forma tão grave que qualquer sanção penal se torna desnecessária. Então, nessa hipótese, o juiz, verificando o sofrimento espiritual, o sofrimento moral do autor, ele aplica o perdão judicial. Por exemplo, o pai, ao dar ré no seu automóvel, atropela a própria filha. Então, o juiz verificando que este fato, ao longo do processo, claro, que este fato atingiu o autor de forma tão grave, né, ele está sofrendo moralmente, sofrendo espiritualmente, então o juiz, ao invés de condenar o sujeito por este crime culposo, ele aplica o perdão judicial, que, de acordo com o artigo 120 do Código Penal, também não gera reincidência para o autor. E é muito lógico, né? Porque se não houve uma condenação, não há que se falar em perdão, não há que se falar em reincidência. Não é verdade? Então, aqui estão todas as causas, comentei todas as causas, exceto a prescrição, que nós vamos fazer numa aula separada, todas as causas de extinção que estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Eu coloquei ainda, como observação, duas causas de extinção de punibilidade que não estão na parte geral do Código, mas estão na parte especial, né? Que é a extinção, né? A extinção por peculato culposo. Ou seja, o sujeito cometeu o crime de peculato culposo, ele reparou o dano, né? Vai extinguir a punibilidade. Vamos dar uma olhada lá rapidamente. Então, vejam aqui, no parágrafo 2º do artigo 312, que trata do peculato, o chamado peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo 3º, no caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano, se
procede a sentença irrecorrível e extingue a punibilidade. Então, se o sujeito repara o dano antes da sentença transitar em julgado, vai ocorrer também a extinção de punibilidade desse crime, só do peculato culposo. Vamos deixar bem claro. Se a reparação do dano ocorre posteriormente à sentença transitada em julgado, reduz de metade a pena imposta. Então, a causa de redução de pena também, se ocorrer a reparação do dano do peculato culposo depois da sentença transitar em julgado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que é essa primeira parte que está em vermelho, porque essa segunda não há extinção de punibilidade. Há uma redução da pena, mas a punibilidade ocorre. Agora, no caso da reparação ocorrer antes da sentença transitar em julgado, aí ocorre uma verdadeira causa de extinção de punibilidade, que na parte especial. E em relação ao cumprimento das condições do sucis penal também, lá no artigo 82, diz o seguinte: expirado o prazo sem que tenha havido revogação, prazo do sucis, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, também aqui uma causa de extinção de punibilidade que não está prevista lá no artigo 107 do Código Penal, mas no artigo 82. E aqui uma causa prevista aqui no 312, que é situado na parte especial do Código. Como já falei para vocês, o Código Penal, até o artigo 120, é parte geral. E do 120 em diante é chamado de parte especial do Código. Então, como o 312 está dentro da parte especial, é o peculato culposo uma causa extintiva de punibilidade situada na parte especial do Código. Ok, gente? Então, aí, de forma um tanto panorâmica, para vocês, sobre as causas de extinção de punibilidade, até porque vocês nunca tiveram contato com esse tema, estão vendo pela primeira vez, porque estão estudando Direito Penal 2 agora, a teoria das penas, e, portanto, eu não posso aprofundar muito nas teorias sobre essas causas, porque eu quero que vocês entendam primeiro o que elas significam, o conceito, os seus elementos. E depois a gente pode, numa monografia ou numa dissertação, se eventualmente alguém for para esta seara, a gente pode aprofundar de forma mais objetiva, até porque também o nosso tempo, a nossa carga horária não permite um aprofundamento maior, mesmo que a gente quisesse. Ok, gente? Muito obrigado, e na próxima aula vamos tratar da prescrição penal. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.